Bom, eu sou Nayane Oliveira, então vamos para mais uma aula de Ciências Naturais. Então, hoje é mais uma aula de revisão, tá? A gente vai revisar as características dos animais vertebrados e invertebrados. Mas antes disso, a gente vai aqui, né, teclar nessa luta contra o Covid-19, tá? A gente ainda tá aqui em meio à pandemia, não esqueçam disso. Então, aqui vamos ver as armas que a gente pode vencer essa luta, tá? Para o combate. Sempre tá usando máscara, certo? Lembrar de trocar em 2 e 2 horas, tá? Utilize o álcool gel, certo? 70%. Caso não tenha disponível água e sabão, certo? Porque é muito importante estar lavando as mãos. Sempre lembrando para lavar as mãos entre os dedos, tá? Por baixo e em cima, durante mais ou menos um período de 20 a 30 segundos, tá bom? Tá mantendo o distanciamento social, certo? Respeitem isso, é muito importante. Você tá salvando tanto a sua vida como também a dos seus colegas, tá? E das pessoas que vocês amam. Tá desinfectando objetos como o seu celular, que você tem muito uso, né? Principalmente agora nas aulas remotas. Desinfecta relógio, pulseira, anéis, chaves, certo? E evite ao máximo sair da sua casa. Só saia se for necessário realmente mesmo para você ir no supermercado ou ir na sua farmácia, tá? E fica ligado aí, ó. Sentiu febre, tosse seca, tá com a dor de garganta, perdeu o olfato ou o paladar, tem dificuldade de respirar, contate imediato, certo? Uma unidade de saúde. Então, a gente prevenindo, certo? É o melhor remédio que a gente pode usar para combater o Covid-19. Então, vamos nessa começar a nossa aula, né? Então, gente, você, né, sabe, né, qual é a diferença que existe entre os seres vivos, os seres vertebrados e invertebrados, esses dois seres aqui? Ó, nesse aqui a gente tem um esqueleto humano, né, e aqui a gente tem um plateuminto, certo? Então, aqui a gente pode ver nitidamente o quê? Que um animal vertebrado, ele é diferenciado porque ele contém, certo? Ele é constituído por uma coluna vertebral e um crânio, certo? E um animal invertebrado, ele não tem, certo? Essa coluna vertebral e nem tem esse crânio, certo? Ele pode ocasionar em ter, né, alguns desses animais, que são classificados como invertebrados, podem ter um exoesqueleto. Esse exoesqueleto, ele é constituído por uma substância chamada quitina, certo? A gente vai já conhecer os animais que possuem esse exoesqueleto, certo? Mas, deixando bem claro aqui, ó, um animal vertebrado é aquele que é constituído por uma coluna vertebral e o crânio. Animal invertebrado
E os mamíferos marsupiais, perdão. Os mamíferos marsupiais, eles já são os mamíferos que eles não se desenvolvem completamente como os placentários, né? Eles têm um desenvolvimento incompleto, né? Onde ele nasce, certo? E ele vai, né? Literalmente se agarrando aos pelos da mãe, né? E se locomovendo até uma bolsa interior de pele, certo? Que fica basicamente no abdômen. Isso é um exemplo que a gente dá do canguru, tá? Então, o filhote, ele cai dentro dessa bolsa e lá ele passa a terminar o seu desenvolvimento, né? Ali se alimentando, né? Se nutrindo a partir do leite da mãe, tá? E os mamíferos monotremados, certo? Eles são os mamíferos, né? São as espécies que põem ovo, né? E aí a gente tem o exemplo do ornitorrinco, né? O ornitorrinco, além dele possuir algumas características diferenciadas, né? Ele possui um bico, né? Ele possui pelo, certo? Eles são animais, né? Que põem ovos, né? E através disso aí, eles põem ovos, os filhotes, eles nascem, né? E acabam se alimentando também do leite que sai das suas glândulas mamárias, certo? Aqui para outro grupo, né? O grupo das aves. Esse grupo é caracterizado pelo animal ter o corpo coberto por penas, além também de possuir um bico, certo? Esse bico, ele é adaptado conforme a sua alimentação, né? Possui 2 asas, possui uma respiração pulmonar, certo? São ovíparas, tá? Se desenvolve, né, por ovos, certo? E homeotérmicos. O que quer dizer isso que a gente viu é que eles têm uma temperatura térmica constante, tá? Além do mais, também as patas dessas aves, elas são adaptadas com o seu modo de vida. Então, a gente tem, por exemplo, a águia. A águia, você vê que as garras, né, as patas da águia são bem pontudas. Então, isso já é para rasgar, né? A alimentação de uma águia é carne, né? Diferentemente de um pato, né? A gente vê que as patas do pato, eles já são adaptadas para nadar, tá bom? Então, a maioria dessas aves, elas se alimentam de folhas, frutos e tem também exceções que também se alimentam de carne, tá? Então, dentre essas aves, tem algumas que têm a habilidade de quê? De voar, certo? Como alguns pássaros, e também de que não possuem essa habilidade, como, por exemplo, a galinha, né? Que a gente tem muita gente que tem no quintal de casa, tá bom? Sobre a reprodução dessas aves, né? É através de ovos, que eu até citei, e esses ovos, eles são os ovos amnióticos, tá? Como é isso, Dani? Ele se desenvolve dentro desse ovinho, né? Lá dentro desse ovo, tem uma reserva nutritiva, que é uma bolsa, certo? Que é capaz, né, responsável pelo desenvolvimento, certo? Do embrião, tá? Além da sua casca ser composta por carbonato de cálcio, né? Que ele é responsável por proteger, tá? E também permitir trocas gasosas, como a entrada de oxigênio e também a saída de gás carbônico. E esses ovos, né, eles são sempre, para poder ter um desenvolvimento com sucesso, aquecidos pela mãe, tá? Então, a gente vai conhecer aqui também o grupo dos animais invertebrados, são os peixes, tá? Os peixes, eles são animais de ambientes aquáticos, tá? Podem viver nos rios, nos mares, né? Lagos. E a característica dele, né, que o corpo dele é coberto por escamas, né? Alguns possuem uma pele bem grossa, né? Justamente isso funciona como uma proteção da sua pele, tá? Então, por função, né, de proteger a pele, certo? Esses peixes, eles possuem a respiração branquial, onde eles utilizam o gás oxigênio que está dissolvido na água, certo? E ele se reproduz através de ovos, né? Onde essa reprodução, né, do filhote, ele pode ser um levino, certo? Que é semelhante ao peixe adulto, né? E pode ser por larva, que aí ele vai passar por estágios de metamorfose até chegar ao seu estágio adulto, tá? A temperatura do corpo, certo? Ele pode variar de acordo com a temperatura do ambiente, tá, galera? Tá? E esses peixes, eles podem ser classificados como peixes cartilaginosos, ósseos e peixes sem mandíbulas, tá? Esses peixes cartilaginosos, ele tem um esqueleto constituído por cartilagem, tá? Isso a gente tem como exemplo os tubarões, certo? E as arraias, tá? E os peixes ósseos? Os peixes ósseos, né, a maioria desses, que é a grande maioria, certo, do grupo de peixes, eles são peixes ósseos, tá? E eles são classificados por o seu esqueleto ser constituído por um material ósseo, tá? Então, a gente tem exemplos como
os bagres, sardinhas são mais conhecidos, né? Cavalos marinhos, tá? E os peixes sem mandíbula, né? No caso, ele aqui, eles não se enquadram, né? Nem em peixes cartilaginosos, as características, e nem em peixes ósseos, né? Por ter características bem distintas, bem diferentes. Então, os peixes que não têm mandíbula, né? Peixes sem mandíbulas, eles têm características de pele lisa e sem escamas, certo? E esse é o caso das lampreias e feiticeiras. Aqui a gente tem um exemplo. Esses peixes, eles conseguem se locomover através dos seus músculos, né? E também com auxílio das suas nadadeiras, certo? Então, vamos lá para outro grupo, que é os répteis, né? Gente, os répteis, né? Eles são os animais que vivem em ambientes terrestres, que relativamente é seco, tá? Então, eles têm por característica ter o quê? O corpo coberto por escamas, certo? Ou então ter uma carapaça, tá? Essa carapaça aqui do jabuti é um exemplo, certo? Escamas, como o camaleão. Então, esses répteis, ele tem a pele bem grossa, né? E tem essas escamas. Você pode notar que a pele parece ser bem permeável. Por quê? Né? Essa pele grossa, essas escamas, elas são, né, feitas por uma substância chamada quitina, a mesma lá que eu estava falando do exoesqueleto, certo? Isso para fazer com que eles tenham uma perda, né, mínima possível de água, já que eles vivem em ambientes secos, tá? Então, a sua reprodução, certo, é através de ovos, certo, no ambiente terrestre. Então, a temperatura desses animais, eles variam, certo, de acordo com o ambiente, tá? E está dividido em 3 grupos: os crocodilianos, os escamados e os quelônios. Então, vamos falar algumas características dos crocodilianos, né? Os crocodilianos, certo, eles são répteis aquáticos, tá? Eles possuem mais ou menos 4 membros, certo? E é coberto por placas, tá? No caso, são a parte da pele bem grossa, tá? Isso a gente tem como exemplo os jacarés e os crocodilos. E os escamados? Os escamados, eles já têm o corpo coberto por escamas, certo? A gente tem, por exemplo, as serpentes, tá? E também tem os lacertílios, que são os lagartos, camaleões e as lagartixas, que também tem um corpo, né? Uma pele bem grossa, tá? Então, eles já têm o que? O corpo bem alongado, 4 membros e é constituído por uma cauda. E os quelônios? Os quelônios, eles têm o corpo com a carapaça e um plastão. Carapaça é essa parte de cima, certo? E o plastão é essa parte de baixo que faz a proteção desse animal, tá bom? Então, aqui, por exemplo, a gente tem os jabutis, os cágados, que são de águas doces, e as tartarugas, certo? Então, a reprodução desses animais é da mesma forma lá das aves, tá? Eles põem ovos, certo? Então, dentro do ovo são ovos amnióticos, tá? Tem uma reserva nutritiva, onde o embrião ele vai se desenvolvendo, né? A casca, que é o carbonato de cálcio, ele vai proteger o ovo também, permitindo as trocas gasosas, que é a entrada de oxigênio e a saída de gás carbônico, certo? A única coisa que não vai ter aqui, né, é ser aquecido e ter os cuidados da mãe, porque no caso os répteis, eles colocam seus ovinhos lá no ambiente terrestre e deixa, né, o animal ele se desenvolve, nasce e a partir daí ele vai vivendo por conta própria. Lembrar de mais um grupo dos vertebrados, os anfíbios, tá? Os anfíbios, ele tem por característica, né, ter uma pele lisa, fina e úmida, né? Quem não já entrou no banheiro e deu de cara com uma rã gelada? Então, geralmente os anfíbios, eles são ovíparos, né, que se desenvolvem, né, através e põem ovos, certo? Quando o filhote está, a respiração branquial, né, onde eles utilizam o gás oxigênio que está dissolvido na água, certo? E também a respiração pulmonar. Lembrando que essa respiração pulmonar, ela não é tão eficiente, tá? E quando eles crescem na fase adulta, eles começam a usar a respiração cutânea. O que é essa respiração cutânea, né? É aquele processo de troca gasosa, certo? Através da pele. Por isso que a pele desses animais são tão sensíveis, certo? A temperatura corporal, certo? Ele varia de acordo com a temperatura do ambiente, né? Eles sempre vivem em ambientes úmidos que são próximos à água, justamente, né, para não provocar o ressecamento que prejudica a sua respiração cutânea, já que prejudica a sua pele. Lembrando que essa respiração é através da pele,
tá bom? Então, ele é subdividido, né, em grupos de anuros, urodelos e arpóides, certo? Então, os anuros, né, eles são os animais que apresentam 4 pernas e não tem cauda. Então, a gente tem como exemplo aqui o que? Os sapos, as rãs, as pererecas, tá? Os urodelos, eles são aqueles animais que têm 4 pernas e uma cauda bem longa. A gente tem um exemplo aqui da salamandra, tá? E os arpóides, que não apresentam pernas e nem apresentam cauda, que é o exemplo da cobra cega ou cecília, tá? Isso é bem comum, muitas pessoas confundiram com uma cobra. Lembre, cobra é um réptil, tá? E a cecília ou cobra cega é um anfíbio. Agora vamos conhecer os animais que compõem os invertebrados, né? Que podem ser classificados como poríferos, quinidários, plateumintos, nematódios, anelídeos, moluscos, artrópodes e equinotermos, certo? Então vamos lá, galera. Então vamos começar aqui pelos poríferos, tá? Os poríferos, eles são esponjas, tá? Que vivem no meio aquático e também podem viver isolados, sozinhos ou em colônias, em grupos, tá? Ele tem o seu corpo coberto por poros, então a gente tem aqui alguns exemplos, certo? Já foram utilizados, tá, gente, para fazer limpeza, tá? E também para o banho, mas tenham calma que hoje, né, as esponjas de hoje são artificiais, ou seja, são sintetizadas em indústrias, tá bom? Então vamos aqui também para os quinidários, certo? Os quinidários, eles são animais aquáticos, certo? Principalmente no ambiente marinho, tá? Eles são característicos conter, né, tentáculos, tá? Que contém um líquido tóxico, certo? Graças a essa célulazinha quinidócito, tá? Então, ele é responsável, né, por armazenar o líquido tóxico que tem a função de impossibilitar suas presas, tá? Então, através disso, né, facilita a sua alimentação e a sua defesa. Então, alguns exemplos desses quinidários, né, são os corais, que são fixos no fundo do oceano, e também outros que são livres, como a água-viva e a caravela. E também a gente tem a anemona do mar, certo? Que é essa criaturazinha aqui, ó. Ela também é considerada sésseis. O que são sésseis, né? Significa fixado. Então, também é considerado um quinidário fixado. Só que, né, é muito difícil, certo? Ela se mover, mas ela pode se mover, tá? Antes da gente conhecer um pouco sobre esses 3 próximos grupos, os plateumintos, nematódios e os anelídeos, a gente só vai recapitular um pouco sobre, né, os vermes, né, algumas características. Então, os vermes, eles têm um corpo mole, fino, comprido e sem pernas, tá? E também tem vários tipos. Tem corpos achatados, cilíndricos, segmentados. Esses segmentados é como se eles tivessem anéis, tá? Pelo seu corpo, até segmentos que são perceptíveis, certo? Então, esses vermes, eles foram divididos, né, em grupos. No caso, os plateumintos, né, eles são conhecidos, né, por plateumintos ou também por ter um corpo achatado, né, que é em forma de fita. E os representantes, tá, dos plateumintos é a tênia, tá, que causa a doença teníase, tá, isso é um parasita. E o esquistossomo, certo? Que também é um verme parasita, que causa a esquistossomose, certo? Além de ter esses vermes parasitas, os plateumintos também são constituídos pela planária, certo? Que ela possui vida livre, certo? E existe mais de 15.000 espécies conhecidas de plateumintos. Os nematódios, né? Os nematódios, eles já são também conhecidos como os vermes de corpo cilindro, tá? E eles podem viver tanto de vida livre como parasitas. Então, a gente tem exemplos aqui como a lombriga, o acilostomo, o bicho geográfico, tá? E uma curiosidade bem legal é que já tem mais de 20.000 espécies conhecidas desses nematódios. Os anelídeos. Os anelídeos, eles são vermes, tá? Com o corpo segmentado, né? Aquilo que a gente estava falando. Então, o corpo segmentado, ele é facilmente perceptível. A gente vê aqui bem nítido na minhoca. Tá, ó, a gente consegue ver esses anéis, certo? Então, esses anéis segmentos, tá? Então, são facilmente perceptíveis, tá? Então, a gente tem como exemplo aqui, como eu disse, a minhoca, né? E o sanguessuga, certo? Então, vamos lembrar mais um grupo de invertebrados, os moluscos, certo? Esses animais, eles possuem
corpo mole, né? E alguns possuem concha protetora e outros não, né? Conchas essas que podem ser concha interna e concha externa, tá? Então a gente dá exemplo de alguns animais, como os polvos e as lulas, que elas têm concha interna, né? E concha externa, o caracol, o caramujo, as ostras, certo? A sua locomoção, certo, é através dos seus músculos, certo? É por movimentos musculares, já que eles não têm esqueleto, certo? Para ter uma sustentação, tá? Então, a maioria desses animais, eles vivem no mar, mas existem espécies terrestres, como o caramujo, por exemplo, e também de água doce. Vamos aqui para mais alguns grupos, os artrópodes, tá? Os artrópodes são o grupo, né, que compõe o maior número de espécies já conhecidas, certo? Dos invertebrados, tá? Então, ele possui por característica ter um exoesqueleto. Exoesqueleto esse no qual é constituído por quitina, feito por uma substância chamada quitina, e que também contém algumas articulações que são responsáveis pelos movimentos, né, das pernas, das suas patas, tá? Então, esse esqueleto, certo? Ele serve como proteção, tá? E lembrando que esse esqueleto, como ele é rígido, ele impede do animal crescer. Então, como é que esse animal cresce, né? Esse animal ele já cresce em virtude da equídse ou muda, tá? É onde, o que é essa equídse, né? Onde o exoesqueleto ele se forma por baixo do antigo, certo? E esse antigo, ele fica flexível quando está no seu crescimento, tá? Então, o antigo esqueleto, ele se rompe, tá? Gente, vou mostrar aqui a figura. Ele se rompe, né? E o animal sai de dentro dele e cresce durante um certo período. Um certo período que pode durar entre horas e alguns dias. Isso vai depender de cada espécie, tá? Então, isso vai ocorrer até o esqueleto ficar rígido novamente, certo? Então, dentre esse grupo, ele é constituído pelos insetos, os crustáceos e os aracnídeos, tá? Então, os insetos, eles são característicos por ter um par de antenas e 3 pares de pernas locomotoras, graças a essas articulações, tá? Esses insetos, eles podem conter 1 ou 2 asas, tá? E os insetos com asas, eles são os únicos invertebrados que voam, certo? E eles sofrem metamorfose, tá? Pode ser uma metamorfose completa ou uma metamorfose incompleta, certo? Exemplos disso são borboletas, baratas, grilos, piolhos, moscas, né? Joaninhas, mosquitos, tá? E os crustáceos? Os crustáceos, as características deles são por possuir antenas e várias pernas locomotoras, certo? A grande maioria desses animais são aquáticos, né? Exemplos são camarões, lagostas, caranguejos e também tem animais terrestres, como o exemplo tatuzinho de jardim, tá? E os aracnídeos, né? Os aracnídeos, eles não possuem antenas, certo? Eles possuem quelíceras. Quelíceras são essa parte que fica na frente, que você pensa que é antenas, mas não é, certo? Ali são articulações perfurantes, tá? Ali é responsável por injetar o veneno, certo? E elas possuem 4 pares de pernas locomotoras, tá? E exemplos disso a gente tem o carrapato, as aranhas, escorpiões e os ácaros. Então, vamos aqui para o último grupo de invertebrados, né? Os equinodermos, certo? Então, esses animais, eles têm espinhos, certo? São constituídos por pequenos espinhos, certo? Na pele, né? Além de possuir uma movimentação muito lenta, que são com auxílio de vários pés bem pequenos que são espalhados pelo seu corpo, tá? Ele possui um endoesqueleto, tá? Que é constituído de carbonato de cálcio, certo? Eles não são vertebrados, porque não possuem coluna vertebral e também não possuem um crânio, tá? Então, exemplos desses animais são estrela do mar, bolachas da praia e também os ouriços do mar, certo? Então, a nossa aula foi isso, pessoal. Agradecida. Então, até a próxima aula e obrigado.